A suspensão de 3 frigoríficos, no fornecimento de carne bovina à China não tem fundamento técnico para a Associação Brasileira de Proteína Animal. O presidente da ABPA, Francisco Turra, amenizou os impactos das medidas chinesas, reafirmando as políticas sanitárias dos frigoríficos brasileiros. É importante esclarecer o seguinte: não há fundamento técnico algum nessa suspensão. O produto está chegando lá sendo analisado sem problema de qualquer natureza, sem Covid-19. Porém, é uma forma de dar uma satisfação ao consumidor chinês. Nós, da BPA, propusemos à ministra Tereza Cristina que lute exatamente para o Brasil assumir a obrigação de entregar o produto vistoriado no porto chinês. Tanta é a certeza que temos de que não há problema de Covid algum. E, ao contrário, nossa relação continuará sendo a melhor. A China é o maior importador de aves, de suínos e de carne bovina do Brasil nesse momento. E a gente vai colocar o Miguel Daúde no assunto. Daúde, primeiramente, boa noite. Nossa, que elegância, Daúde. Boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos. Daúde, falando sério agora, cada dia que passa, a gente noticia mais imposições da China à compra de produtos agropecuários de todo o mundo. Por que tanta agressividade? Essa agressividade mercadológica da China vai impactar o PIB da agropecuária em 2020, Daúde? Bom, Suelen, com essa posição da China em relação ao nosso PIB, independente de qualquer coisa, o nosso PIB pela agropecuária sim será impactado, já está sendo impactado, né? As próximas avaliações que nós tivermos, nós vamos perceber isso. Mas essa questão da China, ela é bastante preocupante, não pelo fato em si nesse momento. O fato em si nesse momento não preocupa, mas qual é a intenção da China em relação a isso? A gente tem notícias de que uma mutação do H1N1, que pode também se transformar ou pode gerar uma pandemia mundial, já começa a surgir na China, que não é o Covid-19, é o outro vírus. E, no entanto, as nossas exportações, os nossos métodos de produção, os nossos frigoríficos, eles têm todos os cuidados possíveis e inimagináveis. O que nós estamos tendo em algumas plantas, não tenha dúvida, é que nós estamos vivendo uma pandemia, né? É uma pandemia que aí, nesse aspecto, eu acho que o Brasil precisaria tomar mais cuidado, dar mais atenção no combate à propagação da pandemia no Brasil. Então, como a China hoje, ela importa do Brasil 64, se eu não me engano, por cento de toda a proteína animal que ela consome, que é exportada do Brasil, 64 vão para a China. E é evidente que a China, nós estamos vendo os preços das commodities subindo, o impacto nos preços dessas matérias-primas, e é evidente que a China, num dado momento, devido à recessão, à retração da economia mundial, e lá também vai ter retração, ela acaba pondo barreiras que, no fundo, não são barreiras sanitárias. Ela tem como objetivo a questão sanitária, mas, no fundo, são barreiras econômicas, né? Agora, o que nós temos que ter é um diálogo maior com a China, uma conversa, né, de pé de orelha, chegar e dizer, peraí, vamos com calma, vamos conversar, nós temos segurança, a nossa produção é segura, nós nunca tivemos nenhum problema de sanidade, então, portanto, essa posição da China não se justifica. A gente ainda vai falar sobre isso, mas nessa edição, Benedito traz uma informação de bastidor em Brasília de que o tema é bastante tenso entre o Ministério da Agricultura. Até agora, o Ministério da Agricultura não se posicionou. Você acha que faltou aí uma proatividade da ministra em meio a essa tensão? Porque, na verdade, os ânimos estão bem tensos, a indústria está muito preocupada. Exatamente. A ministra, a Tereza Cristina, ela deve ter lá suas razões, né? E eu não sei quais são as razões para que o Ministério esteja preocupado, né? Mas essa preocupação ela não é externada de uma maneira
harmônica, no sentido de que, olha, vamos ver o que está acontecendo, não existe nada disso. Então, o que está por trás, né, a gente não pode afirmar isso, é condições futuras de que o Brasil realmente vai ter problemas. Agora, o Ministério da Agricultura, ele sempre teve uma posição meio estranha, né? Principalmente quando se trata de produtor rural endividado. Aí ele pula fora, aí não tem jeito. Agora, essa questão da pandemia, nós precisamos ter uma posição proativa, nós precisamos nos manifestar, porque não dá para a gente entender essa posição. A gente tem que respeitar, evidentemente, a China, que é um dos nossos maiores clientes, só que nós temos que ter posição. Agora, não é porque é o maior cliente que nós vamos abaixar a cabeça, que nós vamos ficar quietos, nós temos que ter argumento, nós temos que ter posição. Olha, o Ministério da Agricultura conhece a produção agropecuária brasileira. Nós temos relevância no abastecimento, né, Daúde? Exatamente, nós temos uma posição bem clara nessa questão sanitária. Perfeito. Agora, é evidente que o Ministério da Agricultura sempre foi omisso, não tem fiscais, é um ministério que vai de acordo com o vai da valsa, como dizem aí, mas agora chegou a hora de nós termos uma posição. Eu não acho que é uma posição agressiva para agredir, mas é uma posição de diálogo, porque nos mostra onde que nós estamos errando. O fato da pandemia, o mundo vive essa pandemia. E os funcionários dos frigoríficos, das grandes plantas, não estão isentos disso. Agora, quais os cuidados que nós tomamos? Então, nós temos que, sim, divulgar. Então, portanto, Sueli, é uma situação preocupante, não pelo momento, mas pelo futuro, sim. A gente já vem alertando, o canal divulgou isso. A preocupação da China é com a retração econômica e isso pode, sem dúvida nenhuma, acabar prejudicando a relação deste comércio, que deveria ser preservado, mas temos que nos valer da nossa posição. Certo? Você estourou o seu tempo, mas o público está dizendo que você está muito elegante. Uma boa noite para você. Obrigado.